Eu farei uma breve apresentação dos nossos palestrantes, passando a palavra em seguida. Diogo Piloni é especialista em gestão portuária pela Universidade Federal de Santa Catarina e formado em engenharia civil na Universidade de Brasília. Nos 2 últimos anos, de 2016 e 2018, Piloni foi diretor do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, da Presidência da República do Governo Federal. Além disso, em 2016, passou pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, onde foi gerente de desenvolvimento e estudos, antes de assumir o atual cargo na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, SNPTA. Diogo trabalhou na casa por mais de 5 anos, de 2010 a 2016. Júlio Castiglione é diretor-presidente da Codesa, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, procurador do Estado do Espírito Santo, diretor-geral de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo, diretor da Associação Brasileira de Agências da Regulação e até 2016 foi diretor-presidente da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo. Conta com mais de 13 anos de experiência em modelagem de contratos celebrados por entes públicos, incluindo criação de concessões administrativas. É professor na Escola de Magistratura e na Escola também Superior da Procuradoria-Geral do Espírito Santo. Mário Povia esteve como diretor-geral da ANTAQ nos biênios de 2018 a fevereiro de 2020 e de 2014 a 2016, representante da ANTAQ no encontro da OCDE Paris, França, diretor institucional da ANER, Associação Nacional dos Especialistas em Regulação, diretor científico e tecnológico da ASANTAC. É graduado em Direito e Engenharia Operacional Elétrica com MBA pela FGV em Regulação dos Serviços Públicos e pós-graduado pela Universidade Mackenzie em Direito Processual e do Trabalho, e também em Administração de Empresas. Possui artigos publicados pela revista Síntese. O almirante Murilo Barbosa está à frente da Associação de Terminais Portuários Privados, a ATP, exerce o cargo de diretor-presidente desde a criação da entidade em 2013. Durante 42 anos, serviu a Marinha do Brasil, tendo exercido, entre outros cargos, a função de comandante naval da Amazônia Ocidental e de subchefe da Marinha na Casa Militar da Presidência da República. Ao ser transferido para a reserva no posto de vice-almirante, foi convidado a exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, no período de 2006 a 2010. Após o mandato, passou a atuar como consultor na área. Eu passo a palavra para o secretário Piloni. Primeiramente, então, bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui participando desse webinar para falar um pouco aí das desestatizações de portos, o status do projeto, discutir um pouco as premissas, né, as motivações que nos levam a essa discussão. Mas eu acho interessante, né, importante a gente falar um pouco também sobre o contexto, né, em que se insere essa discussão. E gostaria aqui de iniciar falando um pouco sobre o momento que nós estamos, né? O setor portuário uma situação até bem favorável. Nós estamos fechando o semestre agora, segundo dados da ANTAQ, com um aumento de movimentação considerável, se comparado ao ano de 2019. Fechamos aí o semestre com 4,4% de aumento de movimentação, se considerarmos terminais de uso privado e portos públicos, né, e portos organizados. E aí tivemos um aumento, né, a gente fechou o semestre com 537 milhões de toneladas de carga movimentada, frente ao ano de 2019, em que nesse primeiro semestre nós havíamos fechado com 525 milhões de toneladas. Um dado interessante é que para essa estatística, a gente tem, na verdade, os portos organizados crescendo mais do que os TUPs, depois de um longo inverno, né? Assim, a gente tem tido, historicamente, uma linha de crescimento dos TUPs maior do que os portos organizados, o que tem, historicamente, né, nos últimos, principalmente após a mudança do marco regulatório em 2013,
tem gerado aí uma captação de cargas pelos terminais de uso privado, né? Assim, numa análise bem ligeira, digamos assim, né? Tendência histórica, que a gente já pode considerar histórica, ela teve, de fato, de uma característica peculiar, depois de um longo período em que a gente tem notado, né, um ganho de market share dos terminais de uso privado frente aos portos organizados. Nós tivemos uma pequena inflexão disso, né, dessa tendência nesse semestre, mesmo em tempos aí de pandemia, com uma competência de gestão que foi aí desenvolvida por meio de escolha de gestores competentes, de gestores de qualidade comprovada, atestada pelo mercado, pelo setor. E isso para dizer que a pauta da desestatização, ela é uma pauta que não é única e exclusiva no setor, né? Há um investimento grande em fazer com que haja os pressupostos necessários para que mesmo dentro de um cenário de gestão estatal se tenha condições de maior eficiência de gestão, de atingir aí melhores resultados para, ao fim e ao cabo, atender melhor as cadeias logísticas que dependem dos portos para o seu fluxo. Nesse sentido, a gente tem boas notícias, né? Tivemos aí a medida provisória 945 com o brilhante relatório de conversão da MP, né, o PLV 30, agora em fase de sanção, que trouxe uma série de inovações para a gestão de porto organizado, no que diz respeito principalmente à gestão comercial, né, nas operações, fazer com que a gente tenha uma concretização de uma visão de que as operações portuárias nos portos organizados têm uma característica de atividade econômica regulada, né, com a atuação da agência, mas há que se ter uma maior agilidade, flexibilidade para a celebração de contratos. Esses contratos eles precisam, de certa forma, ter uma maior agilidade para a entrada, né, assim, a aprovação e execução de novos investimentos não previstos nos contratos originais. Então a gente incorporou aí as possibilidades de dispensas de licitação em caso de um único interessado. Isso é muito útil, muito importante para o setor, tendo em vista que há uma grande parte dos contratos de operações nesses portos que estão situados em cadeias verticalizadas e muitas das quais há apenas um interessado naquele terminal. Então a dispensa de licitação trazida pelo PLV 30 é importante, traz agilidade, vai reduzir aí algo em torno de 6 meses a 12 meses nos processos de celebração de novos contratos. Trouxemos também pressuposto do contrato de uso temporário para captação de cargas novas não consolidadas nos portos. Isso traz também um alento aí. O Júlio pode até depois testemunhar a realidade da Codesa, todas as dificuldades que foram geradas com a judicialização que houve em cima dos contratos temporários, que não é uma realidade nova. A gente já tinha isso estabelecido por resoluções da ANTAQ e agora a gente traz a status legal, que é muito importante. A gente perdeu esse instituto por judicializações e contestações de não haver respaldo legal para a utilização desse instituto, e agora com o status legal a gente, enfim, consegue estabelecer isso como uma ferramenta de gestão para o bom gestor, para o gestor competente, eficiente, e que é hoje, felizmente, mas infelizmente, talvez momentaneamente, a nossa realidade. A questão também das cláusulas essenciais que foram alteradas, a diferenciação clara do que é a atividade de administração do porto, né, e aí que gera a oferição de receitas por tarifas, e diferenciá-la da operação portuária, que é uma atividade diferente, que é remunerada via preço livremente negociado. Então, toda essa configuração que a nova lei traz é de extrema importância para o modelo de gestão pública eficiente.
Isso para dizer que o Ministério de Infraestrutura e o setor têm lutado não só na agenda de desestatização, mas também na agenda de melhoria de gestão pública, né? A gente sabe que a pauta de desestatização, muito provavelmente, ela não será uma realidade absoluta no setor. Nós, possivelmente teremos uma convivência entre portos organizados geridos por autoridades públicas e autoridades privadas. Agora, esse bom momento, com bons gestores, né, com ferramentas de gestão sendo aí entregues, né, por alterações legais, esse bom momento, a gente não pode certificar, infelizmente, que será a realidade daqui em diante. Eu estou no setor há mais de 10 anos e já passamos por inúmeros ciclos de boas e más gestões, de mais ou menos interferências políticas, né, de melhores ou piores resultados de gestão. E tendo em vista essa inconstância na gestão de um ativo, de um serviço que de longa, né, que tem investimentos de longa maturação, que demanda uma visão de longo prazo, então essa inconstância é muito prejudicial para o desenvolvimento do setor. Tendo em vista essa realidade, a gente investe também numa discussão de desestatização de portos organizados. A gestão privada de portos não é uma realidade nova também no país. Seja na operação, seja na própria administração dos ativos, na administração portuária, nós temos um setor no Brasil altamente privado, assim, com concentração de participação privada muito grande, seja na gestão dos terminais de uso privado, seja nas operações desde a década de 90, né, quando tivemos a primeira lei de portos em 93. Então, não é uma realidade nova. Nós temos aprendido bastante com essa experiência de gerir não mais terminais unicamente movimentadores de carga própria, mas agora com a lei de portos, verdadeiros competidores dos portos organizados. A gente tem aprendido bastante com essa boa experiência. E, acima de tudo, a gente deve trazer dessa boa experiência algo que venha a também beneficiar a gestão dos portos organizados. Essa percepção de diferenças, né, e aí vou ter o cuidado agora, Almirante Murilo, que em uma outra oportunidade foi criticado por falar de assimetria concorrencial, vou chamar de outra coisa. Vou falar que essas diferenças que trazem ao terminal de uso privado uma possibilidade de uma gestão empresarial muito mais ágil, muito mais eficiente, mas essas diferenças, elas têm realmente gerado um risco identificado não só pelo poder público, pelo setor, mas inclusive pelos órgãos de controle. Assim, o último relatório primoroso, inclusive elaborado pelo Tribunal de Contas da União, identificou uma série de melhorias necessárias na gestão de portos organizados, e muitas delas podem ser muito bem endereçadas por meio do processo de desestatização. Então, o projeto de desestatização, ele traz, acima de tudo, um viés, né, uma necessidade de que a gente tenha maior estabilidade na gestão dos nossos principais ativos do Brasil. Ninguém tem dúvida da importância de portos como o Porto de Santos, como o Porto de Vitória, para a economia local, mas para a economia nacional. Então, fazer com que haja uma gestão à altura da importância desse ativo é uma das nossas missões, né, e a desestatização traz esse objetivo, de trazer maior estabilidade, autonomia nesse modelo de gestão e uma melhor governança pautada em contratos de concessão, né? Assim, é muito provável, o modelo mais provável é que seja implantado um modelo de concessão, em que se tenha o estabelecimento de metas, estabelecimento de obrigações de investimentos, de entrega por parte desse parceiro privado, com uma confiabilidade maior e com uma base muito mais racional, né, de compromisso contratual. O projeto, ele tem o programa, né, de desestatização, ele tem já alguns pilotos já identificados. Então, temos 4 projetos já qualificados no programa de parceria de investimentos, né, os portos da Codesa, Santos, São Sebastião e Itajaí, e dentre esses, o projeto da Codesa é aquele
que tem, de fato, um avanço maior, né, e maior maturidade. Nossa expectativa é que tenhamos aí, até o mês de novembro, a conclusão dos estudos, com a abertura da fase externa do projeto, né, desse projeto em especial, onde teremos a oportunidade de coletar, além de todas as oportunidades que publicamente temos discutido a desestatização, né, em webinários, em reuniões com as diversas partes interessadas, e aí nós não temos nenhuma restrição em falar com nenhuma das partes, qualquer delas para nós é importante ouvir, né, seja aí os operadores, os armadores, a classe política, os trabalhadores, acima de tudo, né, que trazem uma ansiedade natural com um processo num processo como esse, para que a gente possa levar para a consulta pública um projeto mais aprimorado, mas, acima de tudo, no processo de consulta pública, a gente terá a oportunidade de receber as contribuições, trabalhá-las, né, e fazer com que o modelo seja um modelo mais aderente à necessidade da logística. O porto, a gente tem que sempre lembrar isso, não é um fim em si mesmo, ele atende a cadeias. O objetivo de ser do porto organizado, né, seja, né, do porto público ou do terminal privado, é basicamente atender as cadeias. Então, o objetivo, assim, acima de tudo, é atender melhor nossas cadeias, com mais eficiência, trazer os investimentos que são necessários, e aí a gente traz o aporte né, de investimentos privados também naquilo que na nossa necessidade de investimentos em ativos públicos compartilhados nesses portos organizados. E trazer um pouco dessa expertise de gestão, que foi um sucesso para a operação a partir da década de 90, e por que não termos essa eficiência também no que diz respeito à gestão dos ativos comuns do porto organizado, né, no papel de administração portuária. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Nós temos uma série de alternativas à mão, da lei do Programa Nacional de Desestatização, desde a alienação até a concessão, mesmo o arrendamento, né, que hoje a gente utiliza, tem respaldo também na lei do PND, embora tenha na lei 12.815 e desde a lei de 93 uma previsão específica para o setor, mas toda essa caixa de ferramentas a gente tem à disposição para a escolha nesses 4 projetos piloto que nós estamos trabalhando, e a gente tem já um certo grau de maturidade maior com a Codesa, em que a gente já vislumbra um modelo que eu diria que é um modelo misto, em que a gente vai ter alguns graus de liberdade para esse gestor privado por meio de um contrato de concessão dos ativos Brownfield de Vitória e Vila Velha, e devemos ter mais graus de liberdade, né, um pouco mais de liberdade ainda para a área Greenfield de Barra do Riacho, de modo a trazer aí um mix de maior atratividade para o parceiro privado, mas respeitando algumas premissas de atendimento, né, de tutela ao interesse público, com um modelo regulatório que vai ser mais cuidadoso, eu diria, com aqueles que são serviços prestados pela autoridade portuária, né, e aí remunerados mediante tarifa. Então a gente deve ter um modelo, uma regulação mais cuidadosa para esses serviços, mas por outro lado a gente deve ter uma liberdade maior para esse parceiro privado no que diz respeito ao que a gente chama de gestão da parte terra, que é a gestão da exploração das áreas para operações e novas operações no porto organizado. Uma outra premissa, e muito rapidamente também, para a gente caminhar aí para a conclusão, é um cuidado com relação a eventuais conflitos de interesse que podem surgir, né, de um concessionário com os operadores e o risco de que a gente tenha verticalizações, seja a participação de operadores como, né, atuais operadores como acionistas dessa SPE, que será aí formada para gerir o contrato de concessão, seja por meio de participação de armadores nessa composição acionária. Então há um cuidado para que a gente não tenha, ou que a gente mitigue, né, que o risco sempre existe, mas que a gente mitigue em muito os eventuais conflitos de interesse, para que haja um interesse claro no desenvolvimento do ativo portuário,
né, do ativo aí, em que se terá o papel de administração desse complexo, e aí o seu pleno desenvolvimento em atendimento às cadeias, em atendimento à economia do Estado do Espírito Santo, no caso da Codesa, e esse é muito do objetivo geral. Eu acho que eu interrompo aqui por hora a minha participação, né, abrindo aí oportunidade para os demais colegas que estão aqui falarem, né, e detalharem mais, me colocando à disposição aí para os próximos passos. Obrigada, secretário. Agora nós vamos ouvir o nosso próximo convidado, é o diretor-presidente Júlio Castiglione. Júlio, a palavra é sua, fique à vontade. Bom dia, Tânia, bom dia a todos os panelistas, meus colegas aí de evento, a todos que estão na sala nos assistindo aí, ouvindo a gente pacientemente. Falar depois do Diogo é sempre muito difícil, né? Primeiro porque é eloquente, segundo porque é o chefe, né? Então, eu estrategicamente também vou pegar um pouco do ensejo do que o Diogo já colocou para nós e vou focar aqui na pauta da desestatização e o reflexo disso aqui para os portos organizados do Espírito Santo. Bem, eu me lembro exatamente no dia 28 de dezembro de 2018, ainda na transição de governo presidencial, eu estive em Brasília, fui lá conhecer pessoalmente o secretário Diogo Piloni, o ministro Tarcísio, e naquela ocasião me foi feito o convite para conduzir os trabalhos da Codesa. E a encomenda naquela ocasião, Piloni, você vai lembrar bem, era muito clara, assim, a linha programática do governo, a linha programática que o Ministério e a Secretaria estavam traçando para o setor portuário e mais particularmente para a Codesa, era de busca de uma modernização de gestão, de busca de um outro modelo de governança que pudesse, de fato, inserir a Codesa num ambiente concorrencial. Vocês todos sabem, a Codesa durante anos viveu a onda, né, surfou a onda do incentivo tributário, mais detidamente do Fundap. A bem, na verdade, o Fundap não acabou formalmente, mas na maneira como ele era antes, para quem não é do Estado, o Fundap era um incentivo de restituição de ICMS e que gerava muito atrativo para quem quisesse fazer movimentação portuária aqui no Espírito Santo. E durante anos, a Codesa viveu essa onda, surfou essa onda, e em 2012, aproximadamente, o Fundap acabou de forma inadvertida, acabou sem um período de transição e, devo dizer também, acabou de uma maneira não tão republicana, e aí os jornais estão fartos de notícias nesse sentido. A Codesa, como viveu essa cortina de fumaça, não se preparou internamente, não fez investimento que deveria fazer em infra e em superestrutura. Mais do que isso, Povia, não fez investimento no seu modelo de governança, e aí se viu num ambiente em que ela não mais podia usar aquela bengala do Fundap, né? O Fundap foi muito bom para o Estado do Espírito Santo, foi muito bom para a Codesa, mas quando acabou é como se você tirasse o apoio de quem precisa dele diuturnamente. E um elemento que agravou essa situação foi justamente a aprovação da Lei 12.815, que colocou de vez os TUPs aí, em concorrência com os portos organizados. Portanto, hoje é muito difícil você falar em carga cativa, como se falava até então, até 2012, 2013, né? Por exemplo, o granito em bloco foi sempre reconhecido aqui no Espírito Santo como uma carga cativa para o Porto de Capuaba. E no ano de 2019 nós perdemos, Almirante Murilo, nós perdemos 70% do volume que era movimentado nos portos da Codesa para o Porto de Praia Mole, que fica aqui, você conhece bem, a 7, 8 quilômetros do nosso porto. Veja que eu não estou falando de concorrência internacional, eu não estou falando de um mundo globalizado, eu ainda estou falando apenas de concorrência do nosso vizinho, quase vizinho de quintal. E a Codesa não se preparou para isso, né? Viveu, mais uma vez, repito, surfou a onda do Fundap, não se preparou internamente e aí foi lançada por força de lei, né, no ambiente concorrencial. Eu não tenho nenhuma crítica ao ambiente concorrencial, aliás, sou entusiasta de ambiente concorrencial, mas o dado da realidade se impôs para a Codesa não estava preparada para isso. Por isso que, pelo menos desde 2014, 2015, a Codesa vem performando ladeira abaixo aí, em relação aos seus resultados contábeis. Só para citar aí
ano de 2017, 18 e 19, os últimos 3 balanços contábeis já totalizam aí quase 60 milhões de prejuízo contábil. Pode parecer pouco para companhias docas como, por exemplo, Santos, mas para a nossa companhia Docas Capixaba, esse é um valor assim, inimaginável, né? A gente precisava urgentemente ter um choque de gestão para poder inverter essa tendência muito triste. E aí, naquela ocasião, lá em 28 de dezembro de 2018, quando me foi encomendada aí um modelo de desestatização, evidentemente não eu apenas, não apenas os colegas da Codesa, mas um trabalho que envolve muitas mãos, BNDES, Secretaria, Ministério da Economia, a própria Codesa, ANTAC, enfim, diversos players. Eu disse naquela ocasião, Piloni, para a gente poder fazer uma modelagem de desestatização na Codesa, nós precisamos ter uma recuperação da credibilidade institucional da Codesa. Esse é o primeiro passo. Nós não conseguiremos fazer um grande modelo, um modelo que, do ponto de vista técnico, pode ser até irrepreensível, se a gente não tiver credibilidade para comunicar para toda a comunidade portuária. E aí não me referia à comunidade portuária local, a toda a comunidade portuária nacional, porque, afinal de contas, o modelo que será implantado aqui em Vitória, conquanto não vai ser necessariamente replicado nos demais portos públicos, certamente servirá de fonte de inspiração. E aí, de bate-pronto, tanto o ministro Tarcísio quanto o secretário Piloni disseram: olha, você tem carta branca para iniciar esse processo de recuperação da credibilidade da companhia. E como é que nós fizemos isso, Adriano? Nós fizemos isso primeiro acabando com a captura política, né, que não era um problema nem inédito, nem exclusivo da Codesa, todos nós vivemos isso, né? Como o secretário já colocou, em algum momento mais intenso, outro momento menos intenso, mas todo mundo viveu isso. Nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer para sanear a empresa do ponto de vista da governança, do financeiro, da contabilidade. Isso pressupôs, inclusive, decisões muito difíceis, decisões que levaram ao enxugamento do ao enxugamento do custeio com o pessoal. Significa que, sem usar eufemismos, né, demitir gente. Isso é muito duro, isso é muito ruim. A pior parte de um gestor é ter que comunicar um desligamento. Isso envolveu também uma completa reformulação da gestão dos contratos da companhia, não só os contratos portuários que geram receita para nós, mas também os contratos que geram despesa para nós. Então, a gente diminuiu em 30% o nosso custeio com contratação de terceiros. E com esse tipo de ação, a gente foi começando a demonstrar para a comunidade portuária que a Codesa estava num novo momento e que valia a pena ouvir um pouco do que a Codesa tinha para dizer. Então, acho que a gente tem um momento muito, muito promissor. A gente tem percebido uma receptividade muito grande em todos os fóruns. Esse aqui é mais um, Tânia, por isso te agradeço já de antemão. Ontem eu conversava com o comandante Vitorino, que é uma reserva técnica e moral aqui no estado do Espírito Santo. Eu não sei se ele está na sala, ele fez uma visita de cordialidade. Ele dizia, Diogo, como é importante que a gente esteja disposto, né, enquanto governo, a comunicar com franqueza. É claro que a comunicação com franqueza, por vezes, gera até incompreensão, mas o papel do líder, o papel de quem está liderando esse processo, é de continuar argumentando, né? A liderança não se dá mais agora por argumento de autoridade, se dá por convencimento, por persuasão, e você faz isso num processo que é dialético. Também não adianta você só querer falar, você tem que estar disposto a ouvir, inclusive ouvir críticas. E a gente está disposto a fazer isso, temos ouvido muitas críticas, desde que a gente intensificou os trabalhos da modelagem Almirante Murilo. Eu contei ontem, junto com a secretária-geral, Joana Brotas, mais de 100 reuniões já foram feitas só para tratar desse tema, de desestatização da Codesa, e a gente continua muito entusiasmado. Bem, estamos agora no momento de sprint do nosso projeto, estamos prestes a bater martelo em algumas questões, alguns parâmetros conceituais. Evidentemente, aí eu preciso fazer um disclaimer, né, para não ser mal interpretado. Não significa dizer que agora nós vamos bater o martelo e aí é o ponto final, não é isso. A gente vai bater o martelo para poder colocar para a sociedade a nossa proposta. E aí eu tô entendendo o momento atual como nosso ponto de partida, não como nosso ponto de chegada. Então, muito brevemente, não é, Diogo, a gente vai apresentar à comunidade, à sociedade brasileira, quais são as nossas propostas, ou pelo menos quais são
pilares da desestatização da Codesa. Isso vai ser apresentado para a sociedade, não apenas em fóruns como esse, Tânia, mas também por meio de market sounding, também por meio de roadshow e também por meio de audiência pública. Claro, a gente está trabalhando antes disso para tentar levar uma proposta que seja razoavelmente aceita por todos, né, nesses eventos. Depois disso, a gente vai receber influxos, sugestões, e a gente vai ter que incorporar isso ao nosso trabalho. Mas eu já adianto uma coisa, assim, ao final desse trabalho, se tiver alguém 100% satisfeito com o que foi apresentado, é porque o nosso trabalho não está bem feito. Porque eu já aprendi, embora não seja do segmento portuário, aliás, eu acho que agora já sou, porque já estou apaixonado por isso aqui, mas, embora não tenha essa experiência que o Piloni tem, que todos os senhores têm, eu percebi que no Porto você tem interesses contrapostos e aqui não vale um raciocínio binário, ou seja, não significa que a autoridade portuária, tomando uma decisão em tal sentido, vai agradar um e desagradar outro. Não é assim que funciona. É muito mais complexo. Se desagrada um, acha que vai agradar o outro, mas desagrada o outro também, aparece um terceiro nessa relação que você não tinha nem mapeado, que defende a sua decisão. Então é muito complexo tomar decisões no ambiente portuário, os interesses são contrapostos, não raramente, e é importante para a gente, Edeon, nesse trabalho de modelagem, apresentar uma solução que seja razoavelmente aceita por todos. Repito, razoavelmente. Por quê? Porque nós não podemos agradar a todos. Se a gente agradar a 100% a algum player desse segmento portuário, significa que a gente está desagradando 100% a um outro player. Então, esse trabalho de equilíbrio aí na proposta tem sido o nosso parâmetro de decisão. Bem, como é que a gente tem até agora, o que a gente pode adiantar, Piloni, em relação ao modelo da Codesa? A gente está realmente muito inclinado a adotar o modelo de concessão portuária, e aqui eu vou me ater a uma terminologia, não é preciosismo de advogado, tá, gente? A terminologia aqui é absolutamente importante para que todos vocês conheçam, entendam, compreendam perfeitamente a nossa proposta. Então, não é correto falar em privatização do Porto Público de Vitória. Não é correto falar. Se a gente quiser falar de privatização, talvez a gente possa falar de privatização da Codesa, da empresa estatal, da empresa pública federal. E, nesse sentido, a gente vai privatizar o CNPJ. Né? A autoridade portuária, que hoje é pública, que hoje, melhor dizendo, é exercida por uma entidade pública, ela passaria, então, na linha da nossa proposta, a ser exercida por uma entidade privada. Então, a gente teria aqui um modelo de landlord privado, né? Parecido com o que a gente viu na Austrália, nos estudos de benchmark. Estivemos lá, equipe da secretaria, o Piloni esteve lá, eu estive lá também, com a Codesa, para entender o modelo, mas não é necessariamente o que foi feito na Austrália, até porque não podemos viver a ingenuidade de que podemos simplesmente importar a solução de país estrangeiro, porque você pode até copiar uma lei, você pode até copiar um artigo acadêmico, mas você não consegue, com isso, importar também a cultura dessas pessoas, não consegue importar as próprias pessoas. Então, não podemos alimentar essa ingenuidade. Então, o modelo aqui na Codesa é de privatização da companhia e de concessão do ativo portuário. Né? E aqui eu me refiro especificamente ao Porto de Vitória e o Porto de Capoaba, fisicamente considerado. Então, o que a gente vai levar lá para o BID, lá na B3, em meados do ano que vem? A gente leva para o leilão a venda da Codesa. Quem comprar a Codesa, compra, evidentemente, ativos e passivos da Codesa. Compra o filé mignon, mas compra também o osso. E o que tem de passivo aí, Edeon? Olha, tem passivo trabalhista, tem passivo tributário, tem passivo regulatório, enfim, toda a ordem de passivos que é da natureza de companhias. Todos esses passivos, devo dizer, todos já devidamente mapeados, um trabalho que foi coordenado pela consultoria, pelo pool de consultores, né, e pelo BNDES. Só para vocês terem ideia da grandeza desse trabalho, foram mais de 15 mil arquivos que a gente já apresentou para essas consultorias. É muita coisa, é muito material. Nós simplesmente desnudamos a Codesa, assim, descobrimos o que é a Codesa. A sociedade hoje pode olhar o balanço contábil da Codesa de 2019 e ter a certeza de que o que está escrito ali é de fato o que a Codesa é.
na vida real. Pela primeira vez em pelo menos 10 anos, Piloni, a Codesa teve uma demonstração contábil sem qualquer ressalva da auditoria independente, sem qualquer ressalva da auditoria externa. Isso é muito importante. Isso é um tecnicismo, Júlio? Não. Do ponto de vista técnico é bom, mas é mais do que isso, Almirante. É mais do que isso, porque diz com a conquista ou a reconquista da credibilidade. O mercado, os trabalhadores, a sociedade que paga a conta do prejuízo no final, precisa olhar para essa empresa e ter a certeza de que aquilo que está estampado do balanço contábil é aquilo que de fato existe na rotina da empresa. E isso a gente conquistou. Bem, essa empresa que vai bidar, que vai comprar a Codesa, ela teria lá o direito de exploração do Porto de Vitória e Capuava. Por quanto tempo, Júlio? Olha, a gente não consegue ainda precisar por quanto tempo, porque quem vai dizer o tempo é a planilha Excel, né? Bicho teimoso é o tal do Excel. Não adianta você querer dizer, você pedir a ele para falar o que você quer ouvir, que ele não vai falar. No final, ele dá a resposta que ele quer. Então, se a gente carregar demais nas obrigações de investimento, obviamente você tem que ter um prazo maior para fazer a amortização e fazer a reversão desse investimento. Se você carregar de menos, você precisa de um prazo menor. Não tem magia, não tem alquimia. Hoje, a legislação infralegal permite uma concessão de até 35 anos, prorrogáveis por mais 35 anos. Essa nova concessionária, repito, a entidade privada, compra a Codesa com ativo e passivo, passa a exercer as prerrogativas, direitos e obrigações de uma autoridade portuária, evidentemente que não vai fazer isso com liberdade ilimitada, continua havendo regulação pela ANTAC, continua havendo obrigação de manter a função social do porto, continua também havendo a vinculação às políticas públicas quanto à logística portuária que são tecidas pelo poder concedente. Que tipo de obrigação que ele terá, por exemplo? Parece que muito claro para a gente já que essa autoridade portuária privada terá que fazer, por exemplo, investimento em dragagem, vai ter que ficar com ela, dragagem de aprofundamento e de manutenção, terá que fazer um investimento no acesso rodoviário lá por Capuava, porque na situação que estamos hoje está completamente saturado, terá obrigações de manter as áreas comuns desse grande shopping, né, que é o porto organizado, mas também pensamos na hipótese, e aí essa hipótese está cada vez mais forte, de impedir que essa autoridade portuária privada possa, ao mesmo tempo, ser síndica do condomínio e ser lojista. Ou aqui, traduzindo, ser autoridade portuária e, ao mesmo tempo, fazer a operação da carga, fazer a movimentação. Então, a gente está indo para um caminho em que haverá uma separação desses papéis entre o gestor do ativo portuário e aquele que opera dentro desse porto. Temos muita coisa para falar, Tânia, sobre, por exemplo, Barra do Riacho, sobre os riscos que a gente já mapeou nessa relação de uma autoridade portuária privada com operadores portuários, sobre, por exemplo, a subrogação dos contratos de arrendamento que hoje estão em vigor. Mas eu vou dizer para vocês, por que a gente está entusiasmado com esse modelo, sem nenhum compromisso com equívoco. Naquilo que a gente tiver equivocado, nós vamos desfazer e vamos fazer novamente. O grande entusiasmo é que, com esse modelo, a gente consegue dotar a autoridade portuária do dinamismo, da celeridade e da liberdade negocial que hoje um TUP tem. E daí a gente pode conseguir dotar a autoridade portuária do porto organizado de paridade de armas. A gente não quer, em hipótese alguma, eu não tenho defendido isso, que se faça uma reserva de mercado para porto público. Não. Porto público tem que concorrer com paridade de armas, e aí é questão de saber quem tem mais garrafa vazia para vender. Vamos para o mercado, quem performar melhor, quem apresentar o melhor serviço, vai ganhar esse jogo. É isso, né? Um jogo claro que todo mundo tem a condição isonômica de concorrer. Muito obrigado, Tânia. Obrigada, Júlio. Eu passo a palavra agora para o Dr. Mário Povia. Dr. Mário, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Tânia. Agradecer a você, a OAB do Espírito Santo, de Aracruz, pelo convite. Cumprimentar Diogo Piloni, Júlio Castiglione, Almirante Murilo e todos aqueles que nos acompanham nesse evento. Tem muita gente conhecida aqui, muita gente do setor. Dizer que é um prazer estar discutindo esse tema aqui com vocês. Bom, a questão da desestatização dos portos organizados
ela deve ser vista como um programa de governo, né? Esse governo foi eleito com uma plataforma de liberdade econômica, uma plataforma liberal. Então, há muitos que criticam o modelo, que acham que os portos têm que continuar dentro de um modelo landlord, e o Júlio já abordou isso, eu vou também abordar. O fato de você desestatizar a gestão portuária não significa abrir mão do modelo landlord, mas isso para reafirmar que isso já estava no programa, numa plataforma de governo bem discutido, né? Não é algo que deva ter pego o setor de surpresa, né? Hoje, a pauta portos, ela está no Congresso Nacional, ela está no Tribunal de Contas da União, ela está na PPI, ela está na EPL, no BNDES, no Ministério da Economia, no DENIT e, evidentemente, no Ministério da Infraestrutura, na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e na ANTAC, né? Então, nós temos hoje o setor portuário com uma devida importância, né, dentro da pauta nacional. É importante que se diga isso, né? E não menos são as constatações, né? O Piloni comentou aí a medida provisória, né, o PLV 30, né, que está para ser convertido em lei, também a BR do Mar, enfim, um amplo programa de licitação de arrendamentos portuários que vem sendo levado a efeito, e a própria questão envolvendo o programa de desestatização dos portos do Espírito Santo, né, que é objeto da nossa discussão hoje, mas não só, ainda há Santos, há São Sebastião, há Itajaí nessa pauta, né? Para dizer também hoje que a questão da desburocratização, melhoria de gestão, já abordada aqui, absorção de tecnologias operacionais e funcionais, uma legislação mais moderna, né? E uma agenda de governo muito favorável, já falei da cabotagem, da desestatização, da licitação, multimodalidade, infraestruturas de acesso, tudo isso laboram favoravelmente, não é, a viabilidade da atividade portuária no país, não é? A nossa questão do porquê de desestatizar, me parece que ela passa muito por um ambiente de negócios do Brasil, né? Do modelo de governança que nós adotamos na nossa legislação para os portos organizados, né? O que conduzem efetivamente a uma viabilidade para a desestatização, né? Eu imagino que durante a discussão da Lei 8.630, onde a atividade portuária ou a operação portuária foi passada à iniciativa privada, muito provavelmente naquela época também esse tipo de discussão foi realizado. E é importante dizer que absoluto êxito, foi uma medida extremamente assertiva em 93, quando privatizou as operações portuárias, e se o setor não entrou em colapso, né, por anos a fio a partir de lá, foi porque naquele momento nós tomamos essa medida de uma forma correta. E me parece que hoje passar a gestão dos portos para a iniciativa privada me parece também de uma forma acertada. Não por conta de uma ineficiência na gestão. Nós já louvamos aqui a boa gestão do Ministério da Infraestrutura. Eu tenho dito aqui que o ministro Tarcísio montou uma equipe de verdadeiros camisas 10, não é? O Piloni aí está aqui conosco, é um deles, Júlio, e uma série de outras autoridades portuárias muito bem administradas, mas nós não temos garantia nenhuma, o secretário Piloni abordou isso, de que isso vai continuar nos futuros governos. Esse é verdadeiramente o nosso problema, né? Esse modelo de governança, ele não para em pé, se resolver, por exemplo, um loteamento político, questões que já vividas no passado, todos nós que estamos no setor há alguns anos já presenciamos esse movimento de marés, né? de acertos e erros no setor, né? Então não é por outro motivo que a pauta de desestatização está colocada, e me parece que de uma forma muito acertada e com uma grande possibilidade de nós obtermos aí ganhos sinérgicos para o setor. Quando eu falo em sinérgicos, é ganho para o operador portuário, é ganho para a carga, é ganho para o trabalhador portuário, seja ele servidor de doca, seja ele o trabalhador avulso. É possível que dessa equação haja ganhos recíprocos, né? E é bom que seja assim, não é?
Eu queria abordar a questão que Júlio tratou há pouco, do modelo Landlord. Fala-se, então, em desestatização e que o modelo Landlord ele é consagrado no mundo inteiro, mas o fato de você desestatizar não significa abrir mão do modelo Landlord. Penso eu que o que caracteriza o modelo Landlord é você dispor de planejamentos, né, a própria característica do porto organizado e tudo que a ela permeia, né, é que garante a manutenção do modelo Landlord, né? E aí eu vou me valer da expressão do Júlio, o modelo Landlord privado, né? Ou seja, com um gestor privado, mas totalmente, vamos dizer, vinculado, né, a um planejamento setorial que tem natureza pública, totalmente vinculado a uma característica do porto organizado que tem natureza pública. Então, nós não estamos abrindo mão do modelo Landlord, mas nós estamos dando uma azeitada nesse modelo Landlord, permitindo que esse gestor possa contratar, para além do contrato de concessão, né, regimes jurídicos privados, ou seja, contratar a dragagem de uma forma privada, contratar com outros operadores portuários de uma forma privada, dispor de áreas portuárias em ambiente privado. E a legislação, nós temos hoje uma legislação bastante moderna no setor, muitos não concordam com isso, eu entendo que é uma legislação bastante moderna, flexível o suficiente para podermos desenhar modelos de concessão que possam absorver essas características e modelos de concessão que possam ser à la carte, né? Ora com um modelo, com uma privatização mais forte, podendo inclusive transformar um porto, convolar um porto organizado num terminal de uso privado, por exemplo, e numa outra vertente mais oposta, né, manter plenamente a sua característica de porto organizado, apenas colocando à frente da gestão o empreendedor privado dentro, repito, de um ambiente devidamente regulado. E a regulação, como disse Piloni, ela haverá de ser mais refinada, haverá de ser uma regulação mais cautelosa, mais cuidadosa para essa hipótese, dado que vão ser mantidos aí atos jurídicos perfeitos, né, seja no que se refere a contratos de arrendamento, seja no que se refere à pré-qualificação de operadores portuários, enfim, né? A ideia é que se tenha um porto mais eficiente, que haja uma provisão de maior infraestrutura portuária. Desnecessário dizer também que o setor portuário brasileiro passa por uma fase muito boa, né? Nós estamos aí reportando recordes mesmo durante a pandemia, os portos respondem muito bem às demandas e, oxalá, nós consigamos sair dessa crise rapidamente e teremos aí, sem dúvida nenhuma, provisão de infraestrutura portuária para fazer frente a essa demanda. Tânia, eu vou abrir mão aqui de alguns minutos da minha fala, nesse introito aqui. Eu sei que o Almirante Murilo vai querer falar mais do que os 15 minutos, vou ceder a ele alguns minutos a mais aqui, mas eu acho que o tema ele é um tema bastante interessante e acho que a gente pode privilegiar o debate aí com uma interação maior com o público. Então eu vou ficando por aqui, mas sempre com uma mensagem otimista de que acho que estamos no caminho certo e acho que estamos aí trilhando, né, um modelo que prevê amplo debate, que prevê vários cenários e que, ao fim e ao cabo, deve deixar um legado positivo para a infraestrutura portuária nacional. Excelente, Dr. Mário. Agradeço a participação do senhor. Antes de passar para as perguntas, nós vamos ouvir o Almirante Murilo. Almirante, a palavra é do senhor. Fique à vontade. Muito obrigado, Tânia. Você acredite aí os minutos que o Mário Povia me concedeu, tá? Queria cumprimentar nosso secretário, Diogo Piloni, Júlio, Mário. Nós temos estado juntos em tantos webinários que nós já sabemos praticamente tudo que cada um vai falar. E eu que estou encerrando, então, fica até mais fácil falar. Como é que eu vejo isso e a ATP vê o processo de desestatização? Com mais um aperfeiçoamento do nosso modelo portuário. Os europeus
como foi citado aqui 500 vezes, o modelo landlord como modelo eficiente da Europa, ele não nasceu landlord. Ele começou lá no serviço público, lá em Priscas Eras. Ele testou o modelo two-port, preconizado pelo Banco Mundial, até encontrar o seu caminho correto no landlord. Mas quem conhece o modelo landlord europeu sabe que ele é totalmente diferente do modelo landlord que nós tentamos em 93 implantar no Brasil. Totalmente diferente. E eu vou dar até um exemplo aqui, muito claro, porque depois eu quero até falar um pouquinho sobre os comentários que o Diogo falou logo no início, sobre concorrência e outras coisas, e uma coisa que o Júlio também falou, quando a gente fala em desestatização da autoridade portuária e comparar isso com o TUP, eu acho que é um pouco injusto, porque o TUP nada mais é do que um terminal especializado, como tem vários dentro de um porto organizado, usando um outro regime jurídico, mas ele também sofre todas as restrições de gestão que o porto organizado tem. Por quê? Porque se nós temos 200 e poucos terminais TUPs no Brasil, mais de 100 deles estão na área de influência de um porto organizado e sofre das mesmas mazelas, as consequências das mesmas mazelas que um porto organizado tem. Agora, se a gente comparar um porto organizado com o Porto do Açu, eu acho que talvez aí a gente comece a fazer uma comparação entre medidas, com as mesmas medidas. E aí eu volto ao modelo europeu que eu queria falar. Nós tivemos, quando eu era diretor da ANTAC, há muitos e muitos anos atrás, eu visitei a Bélgica, os portos da Bélgica. E em Ghent, nós saímos com o administrador para um passeio e tinha um terminal, um pier totalmente pronto, infraestrutura toda pronta, mas sem nenhuma superestrutura ainda implementada. E eu perguntei a ele, para que é isso aí? Ele falou assim, é para os brasileiros. Eu falei, é? E como é que eles fazem para vir para cá? Ele, não, eles vêm aqui. Qual é o processo licitatório para isso? Eu falei, não tem processo licitatório. Vem aqui, vamos sentar na mesma mesa, vamos conversar, o que for bom para um e para o outro, a gente assina e está pronto. Eu devo ter feito uma cara assim de meio idiota, que ele virou para mim e falou assim, o senhor está vendo aquela fábrica da Volvo ali? Tô. Pois é, se amanhã ele me pedir ampliação da área dele e eu achar que isso é de interesse do porto, eu posso até pegar o vizinho dele e alocar em uma outra área e aumentar a fábrica dele. O Porto do Açu, que tem esse regime privado que todos falam que é maravilha, não pode fazer isso. A partir do momento que ele assina um contrato de 25 anos lá com um daqueles terminais, durante 25 anos aquilo é uma propriedade dele e nada pode ser alterado dali. Então, talvez a gente tenha que comparar essas duas coisas, né? O que é o landlord europeu e o que é o landlord brasileiro. Esse estudo, esse aperfeiçoamento aí da desestatização que está sendo levado a cabo pela Secretaria de Portos é extremamente bem-vinda. Eu acho que vai trazer produtos extremamente eficientes para o Brasil, tanto para os arrendatários quanto para os terminais de uso privado que fazem uso da infraestrutura portuária daquele lugar, que estão na área de influência dos portos organizados. Então, eu acho que temos que continuar isso. Eu acho apenas que o modelo, talvez, o processo esteja um pouco lento, né? Quem viu ontem umas declarações aí do ex-secretário de desestatização, ele falando como é difícil a implementação disso, eu acho que se nós temos 37 portos organizados no Brasil, se amanhã a Secretaria de Portos quiser pegar uns 20 deles e fazer um processo de chamada pública imediata, para ou transformá-los em TUP ou simplesmente aliená-los, isso vai trazer para os portos organizados, para as companhias docas, para as delegadas, tudo já um ganho em recursos muito grande, porque muitos desses portos organizados dão prejuízos para as companhias docas e para as outras. Eu acho que isso poderia acelerar um pouco o processo de desestatização, porque nós estamos nos fixando hoje nas companhias docas, né? É verdade que nesse primeiro semestre os portos públicos cresceram, muito bom.
e que isso mudou um pouco a curva. Isso é que eu não concordo muito, Piloni, sabe por quê? Porque se você for logo depois do início dos terminais de uso privativo, lá em 1966, o market share dos tubos naquela ocasião era superior a 70%, basicamente pelo tipo de carga que era movimentada, né? A lei dos portos, a 12.815, trouxe muito tupi, mas ele não mexeu nesse market share. Obviamente que um ano passa para 65, outro ano passa para 63, outro ano passa para 68. O que causou esse impacto desse primeiro semestre? Foi o minério de ferro. O minério de ferro ele é determinante nessa composição, porque a participação dele no nosso movimentação portuária é muito grande, é superior a 30%. Então, qualquer variação que a gente tenha em minério de ferro, o que aconteceu nesse primeiro semestre, ele impacta isso. Então, eu acredito que a gente continue desde a Lei 12.815, mais ou menos com o mesmo market share. Não tem muita mudança, mas causada mais pelo minério de ferro. Isso é uma impressão minha. E eu falando um pouquinho sobre o aspecto concorrencial aí que o Piloni mencionou, eu continuo reafirmando que, do ponto de vista concorrencial, o arrendatário e o TUP não tem nada de assimétrico entre eles. Eles são duas entidades privadas, eles buscam os mesmos mercados, e a prova disso é que terminais de contêineres, onde nós temos a maior competitividade do segmento, nós estamos lá em Santos com 3 terminais de contêineres, um é TUP, um é cadeia verticalizada e o outro é um independente. E eles concorrem de maneira isonômica, da mesma maneira, e todos eles sofrendo das mazelas de gestão produzidas pela autoridade portuária. Então, eu não vejo, por isso é que eu contesto um pouco quando fala assim assimetria concorrencial, é por causa disso. Eu não vejo essa assimetria. Nós temos ali em Itajaí também, lado a lado, 2 terminais de contêineres que são parceiros em várias coisas e competem na busca de clientes, todos eles, né? Cada um com as suas vantagens, até porque outros aspectos são envolvidos nessa concorrência toda. Então, eu acho que não tem esse aspecto. E eu queria também eu gosto muito de usar, o Júlio gosta muito dele, eu esqueci de falar isso quando eu falei da desestatização, eu gosto muito quando o Júlio fala que importar a cultura vai ser muito difícil, porque a gente pode importar as leis e mudar, a gente pode mudar como os nossos órgãos de controle vão atuar, nós podemos até acabar com a indicação política ou manter a indicação política, mas dentro de quadros técnicos eficientes, mas a cultura nós não trazemos. Aquele modelo que eu mencionei do Porto de Ghent, nós não vamos conseguir fazer aquilo no Brasil nunca. Nunca. Não, a mídia não vai deixar, o Ministério Público não vai deixar que o Júlio sente de um lado com o outro, né, e negocie um contrato de arrendamento. Vou aproveitar esses meus últimos minutos para falar de uma coisa que o Júlio também falou, da carga cativa. Realmente, para o Porto de Vitória, não deve ter sido bom o granito sair de Capuava e ir lá para a Praia Mole. Mas isso foram razões de comércio que provavelmente o Estado do Espírito Santo se beneficiou disso. Os produtores de granito se beneficiaram disso, aumentando talvez a competitividade. Por quê? Porque Vitória é um porto que a gente tem que analisar ele com as suas restrições. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Júlio e ele definiu Codesa como um porto boutique, que ele tem que trabalhar nesse modelo. Eu não sei se ele se lembra quando ele falou isso, que nós conversamos antigamente. Realmente, Codesa tem que aproveitar do que ele tem de bom, porque ele nunca vai competir com portos organizados, com maior calado, com áreas de manobra maiores, com bacias de evoluções grandes. Ele vai ter que se adaptar ao que ele tem hoje e procurar o melhor produto para ele. O granito provavelmente saiu porque Praia Mole tem uma condição de receber navios maiores muito grande, e isso deve ter sido um facilitador e um problema que trouxe até redução de custos nessa exportação. Então, realmente, isso é da regra. Mas nós não podemos criar uma política de proteção ao porto público brasileiro, em primeiro lugar, e trabalhar com ferramentas para melhorar a competitividade dos portos organizados, que eu acho que é o caminho que está sendo perseguido
Secretaria de Portos. Então, a ATP está totalmente alinhada com esse processo, só já pediu algumas vezes, que como Porto do Açu é um porto organizado privado, onde o síndico também detém a operação em alguns casos lá, e não há conflito de interesses em cima disso, porque as regras estão bastante claras nos contratos assinados com ele, em termos de tráfego de entrada de navios lá dentro, de todos os direitos e deveres de todos eles. Então, eu acho que isso é que a Secretaria de Portos tem que ter muita atenção no contrato. Os TUPs que estão lá, os TUPs que estão em Santos, por exemplo, não podem ser prejudicados no aspecto concorrencial em função de ter lá agora uma autoridade portuária privada onde a sua maior fonte de renda serão os arrendatários. Então, os TUPs de lá têm que ter regra de proteção para que não sofram com isso. Eu acho que, em resumo, aí, eu acho que dentro do meu tempo ainda, vou encerrar por aqui para dar tempo aí para a gente ter algumas perguntas aí para enriquecer esse debate aí. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação, obrigada pelas palavras. Antes de passar para as perguntas, algum dos nossos convidados gostaria de fazer alguma réplica, fazer alguma consideração? Eu estou aqui me esforçando para fazer respostas aqui no nosso chat, né, no bate-papo, mas algumas considerações aqui, infelizmente, não consegui responder, né, e aí talvez valha a pena aqui falar. Acho que vão ser objeto também das perguntas subsequentes, mas só comentários sobre alguns pontos que foram colocados pelo Almirante Murilo, e é sempre muito bom debater com o Almirante Murilo, porque ele sempre traz pontos aí que são relevantes até para que a gente possa amadurecer as nossas escolhas, as nossas políticas, né? Realmente, Almirante, assim, no que diz respeito à eventual perda de market share dos portos organizados para terminais de uso privado, simplesmente por uma análise de gráfico, né? Às vezes a gente pode estar sendo leviano, né? Fazendo uma conclusão precipitada. Sempre quando a gente traz esse famoso gráfico, né, de market share entre TUPs e portos organizados, a gente faz esse disclaimer, né? Assim, olha, isso é mais um elemento que nos leva a crer que há uma necessidade de melhoria no modelo de gestão do porto organizado. Normalmente, quando a gente faz uma avaliação de market share, que a partir de 2013 a gente tem, ano após ano, um ganho de espaço, né, dos terminais de uso privado frente aos portos organizados, né, e aí você falou, bom, o percentual pequeno, né, de 65 passou para 67 ou 68, mas quando essa tendência é uma tendência que vai se repetindo ao longo dos anos, são 6, 7 anos, a gente não pode desprezar a, pelo menos, possibilidade que isso seja uma tendência, né, e que isso demonstre uma tendência. Então, esse é o primeiro disclaimer que eu faço. Com relação a não haver assimetria, né, acho que tem uma série de formas da gente avaliar assim, essa questão da assimetria, e ela nunca é possível, assim, é difícil a gente generalizar que sempre haverá uma assimetria que favoreça terminais de uso privado. Isso não é uma realidade constante, né? A gente vai ter casos em que quando você vai ponderar as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, eventualmente você pode ter conclusões diferentes. A gente sabe que genericamente, o porto organizado, o terminal que se instala dentro do porto organizado se beneficia de algumas vantagens, por exemplo, de investimentos já realizados em infraestrutura de acesso, né? É uma das questões. Então, por outro lado, o terminal de uso privado, principalmente aquele que está se instalando, né, como um greenfield, ele vai ter riscos de projeto iniciais muito grandes, então vai ter lá que implantar uma nova infraestrutura de atracação com dragagem, e esse risco, e aí tem outra questão, né, que é uma questão que gera polêmica, né, por exemplo, a matriz de risco dos contratos de arrendamento versus o contrato de adesão. Quando a gente pega o contrato de adesão e diz que no modelo do TUP,
e aí a TUP generalizando, né? TUP, ETC, enfim, todas as instalações privadas. Se a gente diz que a matriz de risco concentra todos os riscos no privado, isso pode ser bom e ruim. Alguém pode pensar, bom, isso é ruim, porque assim, o privado não vai ter suporte se alguma coisa imprevista acontecer. É verdade. Por outro lado, ele tem o negócio na mão. Então, ele administra os próprios riscos. Ele não depende, né, de um outro, de um terceiro, para a administração dos seus riscos. Então, a iniciativa privada, ela não é avessa a risco. Ela é avessa a não conhecer todos os riscos. Então, quando ela conhece e ela é responsável por endereçar, isso inevitavelmente gera uma situação, não diria confortável, mas pelo menos bem conhecida pela empresa privada. Quando a gente fala que nas condições comerciais o arrendatário ele tem as mesmas condições do autorizatário, aí eu tendo, nesse caso, a discordar de fato. E eu tenho inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu não vou tomar o tempo de todo mundo. Por exemplo, quando a gente fala de novos investimentos. Um novo investimento em contrato de arrendamento, com todo o rito que é necessário, né, e que a gente é parte nesse rito, Ministério, agência reguladora, assim, um novo investimento vai tomar, pelo menos, para que você assine o aditivo contratual, 1 ano e meio. Né, 1 ano e meio. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. O contrato de adesão, não. No contrato de adesão, o autorizatário ele toma a decisão hoje e amanhã ele contrata. É lógico, tem questões comerciais, tem o funding do projeto, tem todas as complexidades. Mas não tem assim, hoje, o aumento de capacidade para um TUP não depende, aliás, de nenhuma autorização do poder concedente. Ele é feito e informado ao poder concedente se não houver um aumento de área. E aí cito um exemplo, né? A gente vê um exemplo, e aí assim, vou ter que citar, né, nomes de empresas aqui, mas é só pelo interesse didático. Como foi rápida a implantação do projeto de celulose da DPW em Santos. Impressionante. Isso não seria nem de forma alguma possível dentro de um modelo de contrato de arrendamento. Então, nesse quesito, a autorização é imbatível. Não tem nem o que discutir. Se me permitir, Almirante, discordar assim veementemente. Nesse ponto, a realização de novos investimentos, a agilidade na tomada de decisão, a gente tem sim uma diferença muito grande entre um terminal arrendado e um terminal autorizado. Então, assim, e a gente não quer mudar isso para o TUP, não. Assim, a gente sabe que tem outras coisas que precisam melhorar no modelo de autorização. Isso não tem dúvida. A gente vai brigar sempre para isso, né? Assim, a gente não elegeu nenhum favorito. Mas o fato é que há oportunidade de melhoria dentro de um modelo de gestão de porto organizado. Aliás, há muitas oportunidades de melhoria, né? E aí vem de novo o contexto da desestatização. E aí quando a gente fala assim, para equiparar ao modelo do TUP, não é para dizer que que o TUP tem vida ganha. É para dizer que a gente se espelha muito no modelo de sucesso. E o terminal de uso privado é um modelo de sucesso. Frente a todas as restrições da legislação brasileira, da cultura brasileira, nós temos no TUP um modelo de sucesso. É isso. Tânia, 15 segundos de réplica. Muito rápido, eu não vou alongar esse debate, que depois a gente pode conversar. Mas eu levanto... Alguém tem ideia de quanto demora um processo de licenciamento ambiental de um TUP em relação... Outro dia eu vi alguém reclamando que um processo de arrendamento leva 1 ano e meio, 2 anos. Eu falei, tem licenciamentos ambientais que levam 6, 7 anos. Cada modelo tem as suas dificuldades, mas eu não vejo isso como assimetria concorrencial. Eu acho que são riscos de cada negócio, não são assimetrias ao negócio em si. Ampliação nossa, que nós também fazemos ampliação, quando tem ampliação de área, você tem que fazer um novo contrato de adesão e um novo processo de licenciamento ambiental, isso leva anos, não é assim tão simples como parece. Realmente, quando você faz uma ampliação na sua área já instalada, ele realmente, uma vitória que tivemos há 2 anos atrás, quando fizemos a revisão da 8033, porque não era assim, nós ganhamos isso lá, realmente facilitou um pouco, desburocratizou.
mas nós também temos as nossas complicações. Pela vontade do poder público de querer conceder uma área para um determinado negócio, que ela diz qual é, mas isso é da regra do jogo. Mas eu digo, quando os dois negócios existem, fazem a mesma movimentação, nisso nós não entendemos que exista qualquer tipo de assimetria concorrencial. Aliás, estudos já foram feitos sobre isso e concordaram com essa tese, não há assimetria concorrencial. Era só essa colocação que eu queria colocar. Agora nós vamos abrir as perguntas. Tá, só, Tânia, colocar para o Almirante que há uma dificuldade grande também na questão de licenciamento ambiental de terminais arrendados. Ou seja, no ambiente do porto organizado, a vida não é muito mais simples. O que ocorre é que, como os portos talvez tenham menos áreas greenfields, né, para enfrentar em termos de licenciamento, né, quando você substitui um arrendatário por outro, você já tem em grande medida a licença válida. Mas o problema de licenciamento ambiental no Brasil é sistêmico, né? Ele afeta indistintamente terminais privados de terminais arrendados. É uma pergunta do Dr. Luiz Fernando que demonstra preocupação com alguma, aí usando a expressão, né, assimetria concorrencial, já com devida advertência do Almirante, mas a pergunta do Dr. Luiz Fernando, olha, se a Codesa terá uma autoridade portuária privada, e se essa autoridade portuária privada vai ficar responsável por fazer a dragagem, claro que ela vai incluir o custo e a remuneração desse investimento na tarifa ou nos preços que ela praticar. Ao passo em que a Codela vai conviver no mercado concorrencial com outros portos públicos, Peloni, na linha da pergunta que me foi feita, que receberiam investimento do governo federal na dragagem. Então, nessa linha de raciocínio, a Codesa tenderia a ter tarifas mais caras e, portanto, menos competitivas quando comparadas com outros portos organizados que, por assim dizer, estariam subsidiados por dinheiro público, né, por investimento público. Eu acho que a gente tem alguns remédios para isso e precisamos também ter muita cautela com a premissa. A premissa de que vai haver perenemente, eternamente, dinheiro federal para colocar em dragagem em porto organizado, eu acho que está equivocado. E está equivocado não por vontade minha, mas porque a realidade aqui se impõe. Assim, acabou o dinheiro. Assim, não temos essa facilidade, a gente não está vivendo o que viveu aquele boom de commodities, com uma liquidez grande do governo federal para fazer aporte nos portos. Portanto, a saída de todos os portos, seja aqueles que serão concedidos ou aqueles que não serão concedidos, é a saída da autossustentabilidade financeira e econômica. Se não fizer isso, assim, não tem saída. Portanto, com essa pequena correção aí na premissa, eu passo a responder. Bem, qual é o remédio para evitar que a tarifa ou preço praticado pela autoridade portuária privada seja muito cara, seja muito alta? Assim? Primeiro que, quando a gente fala de dragagem, a gente lembra sempre, né, doutor Mário, da tabela 1, né, do tarifário que é regulado pela ANTAC. E ela, no modelo de concessão, esse serviço de dragagem continuará sendo regulado pela ANTAC com o modelo de price cap. Então, essa análise será feita pelo órgão regulador, e o órgão regulador tem, dentre as suas premissas de análise de regulação tarifária, o imperativo da modicidade. Então, evidentemente, que modicidade não significa dizer que é o mais barato possível, mas aquilo que seja o mais justo e o mais razoável possível. E eu não tenho dúvida nenhuma que a ANTAC vai continuar desempenhando esse ônus, né, essa prerrogativa que ela tem, esse poder-dever de zelar pela modicidade tarifária. Sobremaneira, talvez, em relação a esse modelo que será novo, né, de uma concessão com autoridade portuária privada. É verdade, já teve um caso, por exemplo, em Imbituba, mas que não se assemelha ao que a gente vai viver aqui. O caso de Imbituba era com a lei anterior, não é com essa lei atual, enfim, um outro momento e um outro plano normativo naquela ocasião. Então, assim, eu confio, e eu acho que todos nós estamos confiando que a ANTAC não há nenhuma razão para desconfiar que a ANTAC vai deixar de fazer isso no modelo de concessão. Acho até que poderá ser, e é razoável pensar, que ela será ainda mais atenta com essa questão da autoridade portuária privada. Uma outra limitação, que não é uma limitação de regulação, é uma limitação quase que natural de regra de negócio, que é a limitação de mercado. Então, não adianta a concessionária aumentar demais a tarifa portuária aqui nos portos organizados que ela receber em concessão,
se com isso ela vai perder competitividade. É um contrassenso, né? Uma contradição implícita. Não dá para ele aumentar demais, porque 100% de nada é muito ruim. Então, ele vai ter que sempre ter como parâmetro o seu vizinho, o seu concorrente. Se ele praticar uma tarifa muito alta, certamente a carga vai fugir do Porto de Vitória e o negócio dele morre. Então, tem essa limitação que eu considero natural. Por isso, não tenho preocupações de colocar, doutor Luiz Fernando, no colo da autoridade portuária privada, né, do landlord privado, a obrigação de fazer a dragagem de manutenção. Acho, pelo contrário, que será melhor, porque aí, como o almirante Murilo colocou, essa fuga do granito, como eu exemplifiquei, que foi para a Praia Mole, ela provavelmente, eu não vou dizer provavelmente não, eu vou usar mais, ela certamente foi melhor para a cadeia logística do granito em bloco. E certamente foi melhor para o Espírito Santo. O que não é bom nesse cenário é que a Codesa não tenha condições equânimes de brigar por reconquistar essa carga. E que tipo de desigualdade nós temos? Aí não é culpa do TUP, não é culpa do modelo privado, é culpa do modelo público. Olha, a Codesa fez a dragagem de aprofundamento e demorou 10 anos para a gente começar a ter um proveito socioeconômico dessa dragagem. Somente agora, em março de 2020, é que a gente começou a fazer a primeira manobra teste aqui com análise pela Marinha do Brasil. Ou seja, quando é que nós vamos fazer a próxima dragagem eu não vou nem falar de aprofundamento. Com esse modelo estatal da Codesa, quando faremos a próxima dragagem de manutenção? Eu tenho experiência já de contratação pública, foi o que me trouxe a Codesa. Eu posso dizer para vocês, o tempo que a Codesa demandaria para fazer uma licitação e fazer a execução desse serviço de dragagem de manutenção, certamente não é o tempo razoável e não é o tempo adequado que os fluxos de comércio exigem. Ou, em outras palavras, nós vamos começar a fazer agora, talvez daqui a 5, 7 anos a gente consiga fazer a dragagem de manutenção. Com essa ordem de coisa, a gente não consegue competir. Repito, não é culpa do modelo privado, eu acho que isso tem que conviver harmonicamente, o remédio para isso não é inverter o polo da desigualdade, criar reserva de mercado para o porto organizado. Você tem que encontrar a justa medida para isso. Uma outra pergunta do Adilson, lá de Santos, Adilson, você mostra preocupação com o modelo australiano, em que, na sua pergunta, ou no seu relato, teria ocorrido aí um distanciamento na relação comunidade-porto, né? Eu acho que o secretário Piloni já respondeu aí no chat, mas eu queria só reforçar. Eu, assim como o secretário Piloni, não vi isso lá, tá, Adilson? Pelo contrário, eu vi um relacionamento muito forte, muito estreito entre a comunidade e a autoridade portuária. A gente sequer conseguia entender qual era o limite territorial entre a zona portuária e a zona não portuária. Escolas técnicas, em um dos eventos ou em uma das reuniões de trabalho, nós fomos convidados a ir a uma escola de formação do porto, salvo engano, foi de Brisbane. Se eu tiver equivocado, por favor, Piloni, me corrija. Mas, salvo engano, em Brisbane, a gente presenciou turmas de alunos de 6, 7 anos de idade conhecendo o porto, né? Além de museu, além de equipamentos de uso social, como centro turístico e gastronômico, que a gente viu lá em Sydney, por exemplo. O que nós estamos pensando aqui para Vitória? Eu não vou me alongar, porque nós temos pouco tempo, mas eu posso dizer disso, que a gente está com a mesma preocupação. Sem sonhos de megalomania, sem querer ser Brisbane, sem querer ter o apelo turístico de Sydney, mas eu acho que a gente tem condições de fazer um bom trabalho nos galpões históricos aqui do centro de Vitória, que a gente tem condições de, inclusive, incentivar a autoridade portuária privada a implantar um centro de formação técnica para conhecimento portuário. Estamos trabalhando nisso, repito, sem nenhum arrobo aí de megalomania. Tânia, eu posso aí... Tem uma pergunta da Ana Paola Ghisoni, que eu acho que já foi um pouco respondida aí pelo que o Mário falou, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. Ela levanta o aspecto aí do licenciamento ambiental de terminal arrendado. Talvez eu não esteja muito atualizado, porque isso eu trabalhei há alguns anos atrás, mas eu entendo que o terminal arrendado, ele já se faz uso de um licenciamento ambiental que o porto organizado faz para toda a sua área. E ele apenas, quando ele
ele vai ser instalado, ele complementa essa licenciamento ambiental para a carga que ele vai usar. É diferente de um terminal de uso privado, que ele começa desde o início, ele começa lá na licença prévia, ele vai pela licença de instalação, audiências públicas, um monte de coisa, que eu não sei se todo esse processo faz parte hoje de um licenciamento ambiental de um terminal arrendado. Eu pedi até ajuda ao Mário, que saiu de lá agora, deve estar bastante atualizado com isso, para ver isso. Mas quando eu falo, eu não digo que o regime jurídico de um TUP tem que ser igual ao regime jurídico do arrendamento. Eles são distintos, eles têm dificuldades diversas. O que eu defendo é que não há assimetria concorrencial. Cada um tem as suas dificuldades próprias do seu negócio, do negócio que ele escolheu. Mas na hora da competição, as coisas são iguais. É só isso que eu tentei passar. Excelente, Almirante. No evento recente, um dos palestrantes afirmou que o arrendamento provisório até 48 meses de áreas ociosas, previsto no MP 595, serão restritos a cargas ainda não operadas no porto. Essa informação procede? Sim, a ideia do contrato temporário, assim como era regulamentada, né, pela resolução da ANTAC, é que seja para o atendimento de cargas não consolidadas, ou seja, que seja um impulso para ampliação aí do rol, né, de cargas movimentadas para os portos organizados. É um mecanismo, como o próprio nome diz, temporário, né, se presta a uma resposta rápida ao empreendedor que muitas vezes bate a porta do porto organizado e, infelizmente, à luz do que a gente tem à disposição de modelos contratuais, o Júlio lá vai receber um sujeito dizendo que quer fazer uma nova movimentação, vai dizer para esse sujeito que ele está super interessado, isso é totalmente aderente ao interesse público, comercialmente é formidável para o porto de Vitória, né, de Vila Velha, enfim, Barra do Riacho, e vai terminar a conversa dizendo para esse empreendedor o seguinte: olha, meu amigo, estamos fechados aqui, né, concordo integralmente, te entrego esse contrato assinado daqui a 2 anos. E isso é o que o Júlio tem hoje para fazer, à luz, né, dos modelos de contrato e todos os ritos que são necessários serem cumpridos para uma nova movimentação de carga nos portos da Codesa. Esse instituto, contrato temporário, ele se presta a atender essas cargas com mais celeridade, dar condições para que essas cargas possam ser trazidas ao porto, né, pelo prazo de 48 meses, até que, se consolidada, né, se esse comissionamento dessa operação dá certo, a gente passa então a ter um processo tradicional de contratação. A partir do 24º mês, a gente teria condições de lançar aí ou iniciar um processo de contratação via licitação. Então, a resposta é sim, viu, Adilson, para cargas não consolidadas, com o objetivo de ampliar o rol de movimentações de um porto. Posso aproveitar aqui, Tânia, e já tratar uma outra questão que o Adilson também colocou? Excelente. Fique à vontade, secretário. Sobre a questão, né, da natural vinculação, né, que as operações portuárias têm com a potencialização, enfim, a harmonia que isso tem com as atividades industriais. Né, ele tece até aqui um desabafo, né, que o país acaba se desenvolvendo só em cargas de baixo valor agregado, e questiona o que o Ministério de Infraestrutura tem feito no sentido de, junto com o IBAMA, enfim, com os demais órgãos governamentais, tem feito para gerar um incentivo, né, para a produção industrial, naquilo que cabe aí ao Ministério de Infra, né? E aí vou falar um pouco sobre o que cabe à Secretaria Nacional de Portos. Nós temos uma revolução em curso no país, silenciosa, mas eu até diria pouco comentada, que é uma revolução energética. A gente tem aí um grande potencial, né, do novo mercado de gás, com uma energia ambientalmente mais amigável, com um potencial de redução de custo para a produção. A indústria, acima de tudo, precisa de energia barata para produzir, né, de forma competitiva. E com o novo mercado de gás, há um quinhão de contribuição que o setor portuário pode dar e tem dado, que é no que diz respeito à instalação de terminais de GNL, né, seja em terra, por meio aí de instalações físicas, né, construções, tancagens, etc.,
seja na implantação das chamadas FSRUs, que são as unidades de regaseificação, que são instaladas em portos, e são tanques, são unidades semi-industriais, na verdade, né, que são tanques, mas que fazem o processo de regaseificação, e com isso podem alimentar ou termoelétricas ou, enfim, diretamente indústrias. Isso a gente tem tido com muita frequência, né, nas instalações portuárias no Brasil. Tivemos recentemente assinatura de contrato de adesão no Porto do Açu. Temos perspectivas aí de instalação, né, inclusive nós temos um leilão a ser realizado dia 28 de agosto agora, em Barcarena, né, para instalação de uma termoelétrica a gás com a instalação de uma FSRU. Nós temos tratativas para a instalação de uma instalação de regaseificação também no Porto de Suape. E todas essas instalações, elas requerem uma solução portuária para isso, né? A agência foi muito diligente com esse mercado. Muito antes da gente ter essas implantações, já traçava um modelo extremamente desburocratizado para, entre aspas, a outorga dessas instalações de FSRUs com a RN13 e os registros, né, a política de registros que foi aí traçada. Isso tem sido um dinamizador muito grande para esse mercado, né? Então, assim, acho que com isso a gente dá subsídios, a gente dá, traz os pilares para esse desenvolvimento industrial. Além disso, a MP 945 e o projeto de lei de conversão, ele traz coisas que são caras também para os portos no atendimento de cadeias industriais. Por exemplo, a dispensa de licitação em caso de um único interessado. Veja que há inúmeros casos no setor de instalações que só se prestam a atender uma única indústria. Então, o sujeito faz um investimento bilionário fora do porto organizado, né? Por exemplo, uma planta de celulose de 7, 8 bilhões de reais, que depende do investimento de 100, 100 e poucos milhões para um armazém e uma instalação no porto. E mesmo sendo um único interessado, o poder público tinha, antes, né, desse dispositivo ser criado, a obrigação de fazer um processo de licitação para atendimento desse único interessado. Se simulava um processo competitivo para algo que não tem razão de ser, inclusive extremamente descasado da melhor prática mundial. A licitação para um porto como o de Roterdão, Antuérpia, é a exceção. O Porto de Roterdão ele vai fazer uma licitação e, em último caso seja de interesse comercial do porto. Porque é um processo mais lento, é um processo mais sujeito a contestações judiciais, é um processo, enfim, que causa travas, causa entraves para o desenvolvimento do porto. Então, o mecanismo de dispensa para um único interessado se presta, talvez, mais até frontalmente, né, ao interesse de uma cadeia industrial para o atendimento de indústrias. Então, esse é outro passo importante que nós temos dado e que traz naquilo que é nossa competência um impulso para o desenvolvimento da atividade industrial. Adilson. Eu posso fazer um comentário sobre uma pergunta que eu acho que depois talvez o Piloni tenha alguma coisa a falar, mas eu tentei achá-la novamente, mas não achei de quem fez, mas é alguém que questionou ali a enseada do forno, aquela delegação que foi feita ao município. Ele fazia parte da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Eu comentei em algum momento que eu achava que tinha muitos dos 37 portos organizados aí que não tem característica de porto organizado. Enseada do Forno é um deles, Ilhéus, para mim, é outro deles, Barra do Riacho é outro deles, São Sebastião é outro deles, e tem um número enorme sobre eles aí, que eu acho que um processo de chamada pública e transformar isso em TUP terá uma atratividade e vai desonerar o Estado de recursos que absolutamente não são essenciais a saírem do nosso dinheiro público, né? Eu acho que poderiam ser. E isso poderia acelerar um pouco esse processo de desestatização, que nós já estamos indo para o 2º ano de mandato e até agora a nossa perspectiva é que a CODESA apareça agora no fim do ano para início das consultas públicas. Então, eu acho que nós teríamos aí uma ferramenta de aceleração desse processo de desestatização.
Mas eu só queria complementar, porque eu fiz essa menção durante a minha apresentação, mas eu acho que quem tem mais que falar sobre isso talvez seja o próprio secretário. Almirante, uma ponderação aqui. Discordo que o projeto de desestatização tem demorado. Nós estamos falando de um processo extremamente pioneiro, um processo novo para todos. Há que se ter um tempo para o amadurecimento da ideia, para o convencimento das partes. Ninguém assumiu esse desafio dentro do Ministério ou nas companhias docas envolvidas com pressa de fazer. Tá? A gente, obviamente, tem premência em dar resultado, em trazer coisas que são melhores para o setor portuário, né? Mas a gente não vai fazer, assim, nunca foi nosso objetivo fazer de forma atabalhoada. Então, o amadurecimento, o tempo para isso é necessário. Por isso que o nosso objetivo, a gente é muito pé no chão com relação ao programa, né? E aí eu aproveito aqui para endereçar um pouco da pergunta que foi feita pelo Otaviano, que perguntou sobre os próximos, né? O que a gente vai ter depois desses 4 pilotos. Otaviano, a gente não tem no radar outros projetos nesse momento. Nós somos pragmáticos, nós queremos entregar até o final desse governo 4 desestatizações bem formatadas que gerem o legado que o setor precisa. Esse é o nosso papel. E aí, Almirante, assim, os outros portos, eu concordo que há um potencial grande para a implantação de qualquer modelo que seja. O senhor citou o modelo de TUP, né, com chamamento público para as instalações, para essas instalações foram até citadas. Eu concordo que há um cenário muito favorável para que isso ocorra. Só que a gente não quer perder qualidade. Então, a gente está trabalhando nesse rol, né, de pilotos para o programa de desestatização, e nós temos a convicção absoluta que nós vamos entregá-los com a qualidade suficiente para se tornarem legados, para servirem de exemplo para os próximos passos. Porque mudança de política pública ou melhoria de política pública, ela não é feita de uma hora para outra, né? Isso é visão de Estado, né? E como servidores de Estado, estamos aqui, eu, Mário Povia, que é especialista da agência, o Júlio, que é procurador do Estado, a gente tem que ter visão de Estado, né? As mudanças, elas têm que ser feitas no tempo que são necessárias, e para isso a gente vai ouvir todas as partes, e por ouvir todas as partes, a gente tem esse prazo de maturação. Agora, vocês têm uma convicção, os projetos serão entregues, e serão entregues com qualidade. Deixa eu fazer uma correção, porque eu não tô criticando a morosidade, não, até porque eu acho que, já falei isso em outras oportunidades, para você mesmo, que eu acho que essa decisão de ser caso a caso foi extremamente prudente, porque o Estado não pode errar nesse momento. Agora, nós temos visto aí muitas críticas, eu citei até a declaração do Salim Matar ontem, aí, de que por que ele está saindo, porque as coisas não avançaram, e eu vejo que tem algumas possíveis desestatização dentro desse rol que são muito simples, na minha visão de cidadão. Eu não estou falando nem como presidente de associação. Na minha visão de cidadão, eu acho que outras não precisam de estudos, porque eu acho que a própria secretaria, o Ministério, dentro da sua política pública, já poderia trabalhar em cima disso e fazer um processo mais simplificado e daria uma resposta. Mas eu não tenho nenhuma crítica ao processo que está sendo conduzido pela Codesa para a Codesp. Eu acho que o processo tem que ser muito cuidadoso mesmo, porque não pode haver erro nessa privatização, viu? Só fazendo a correção, porque eu não estou brigando com você nisso aí, não, de jeito nenhum. Estou perfeitamente alinhado. Eu tenho a certeza disso, e estamos sempre muito alinhados, viu, Almirante? Se você me permitir, na linha de 2 coisas que Piloni colocou, primeiro da revolução energética, né? E depois a questão de política de Estado, né? A revolução energética que está ocorrendo, muito bem lembrada pelo secretário, ela também ocorre na logística, não é? E penso eu que a nossa revolução logística, que também é silenciosa, não é? Ela se dá e se dará pela água, não é? Nós estamos com muita coisa acontecendo no setor aquaviário, não é? Não é só no setor portuário, não é só com provisão de infraestrutura portuária,
mas é com uma política pública de cabotagem, será através da concessão de hidrovias, de parceria público-privada, ou seja, na transformação dos nossos rios navegáveis em hidrovias, e aí nós não precisamos de investimentos tão substanciais quanto em outros modais, não é? E acho que é por aí que nós vamos efetivamente fazer uma transformação logística, e esse processo, não menos silencioso do que a revolução energética, ele já está em curso há alguns anos, não é? E eu diria numa velocidade bastante interessante. Então, gostaria de lembrar, essas coisas estão acontecendo, assim como está acontecendo no setor ferroviário, nas rodovias, mas eu digo que no aquaviário ele é um movimento mais silencioso, não é? E por depender menos de investimentos de longa duração, ele terá uma maturação mais rápida. Eu queria deixar aqui esse registro que eu reputo ser importante. Excelente. Nós temos outras perguntas, mas anteriormente foi feito uma ao secretário Piloni. Por que a Codesa foi a primeira empresa a ser escolhida para desestatização? Raul Moura de Sá. Doutor Raul, primeiro grande abraço, grande parceiro aí, colega da secretaria, né, atuou com a gente sempre. A Codesa ela foi escolhida, né, e isso foi ainda... Esse processo ele teve altos e baixos, né? Se hoje a gente comemora poder discutir isso, o tema da desestatização com tanta abertura, com tanta franqueza, isso já é motivo para comemoração. A gente passou por altos e baixos, né? A primeira vez que a Codesa foi qualificada no programa foi em 2016, olha só, Tânia, 2016. E aí não se confirmou a premissa, houve um recuo, né, de ordem política. E aí a gente veio a retomar o projeto em início de 2019, já sob gestão aí do governo Bolsonaro e do ministro Tarcísio. Mas a escolha lá atrás, e ainda hoje permanece, ela foi estratégica pelo seguinte: primeiro, a gente entendeu por óbvio que deveria começar com companhias federais, né, com empresas federais. Não tem muito sentido a gente dar o exemplo, dar o start, fazendo, entre aspas, graça com chapéu alheio, né? Então, não tinha sentido a gente fazer com porto delegado, tinha que ser companhia docas. E também não fazia sentido a gente começar nem por uma companhia docas que fosse de porte muito reduzido, que não fosse representativa do desafio que teríamos, e não faria sentido pegar companhias de porte muito grande, que talvez seria um passo além das nossas pernas. Então, nós miramos uma empresa nossa, federal, e de médio porte. E a Codesa, ela traz esses atributos e traz outros que são de especial interesse. Primeiro, não é uma empresa com condições totalmente saudáveis, tem lá passivos, né? A gente, inclusive, ajudou, acho que fizemos aí um dos maiores esforços nacionais de endereçamento de um dos maiores problemas de passivos das companhias docas e de alguns portos delegados, que foi o equacionamento do plano de previdência de portos. Mas o fato é que há um passivo, mas é um passivo controlável, contornável, passivo passível de ser absorvido dentro de um processo de desestatização. Então, mas por outro lado é uma companhia equilibrada, né? E agora com a gestão do Júlio, mais ainda. A empresa está um brinco, né? Assim, está muito organizada, mas a gente sabe, né, Júlio, qual é o custo disso. Mas é uma empresa de médio porte, com saúde financeira razoável, e que tem também uma outra característica interessante, que é um mix de um brownfield, né, que é Vitória e Vila Velha, mas com um potencial de expansão em Barra do Riacho interessante, e que do ponto de vista do empreendedor privado, do interessado no negócio, isso é um ativo importante, porque os planos de expansão, a liberdade do empreendedor, a gente tem parceiros, né, que a gente conversa bastante, prospectando interesses, né? A gente tem parceiros que eles denotam só entrarem no negócio se houver oportunidade de expansão. Então, um porto totalmente brownfield, ele é algo interessante, por exemplo, para, vamos dizer, um fundo de investimento, de infraestrutura, um fundo de pensão,
que está ali pensando um negócio de longo prazo, porque nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de um ativo que tem receitas mais ou menos estabelecidas, tem uma certa segurança, tem um histórico longo de movimentação que se tem condição de ter previsibilidade digamos assim, no valuation desse negócio. Mas nós temos empreendedores, e aí vou citar aqui, por exemplo, um Porto de Roterdão. O Porto de Roterdão ele só tem interesse no empreendimento se ele tiver como trazer a cara do Porto de Roterdão, né, de aliar desenvolvimento portuário com desenvolvimento industrial, de ter a possibilidade de trazer parceiros, e aí precisa ter áreas para desenvolver novos projetos. Então, isso também, na nossa visão, traz, né, um aumento, né, um potencial de aumento do leque de interessados no negócio. Então, acho que esse é o conjunto de fatores que nos levou lá atrás, né, e que agora confirmado, a partir de 2019, a escolher Codesa como nosso primeiro piloto. Excelente, secretário. Acho que nós já estamos chegando nesse finalzinho de tempo que o senhor tem disponível. Tem uma pergunta para o Júlio e também para o secretário sobre... Até pediu, por favor, para responder, do Otávio, sobre qual a previsão do modelo da Codesa sobre os trabalhadores da autoridade portuária. Bem, Otávio, obrigado pela pergunta, porque dá o ensejo para a gente esclarecer aí um ponto que é muito sensível, né? Porque você está falando de vida humana, você está falando de futuro de colaboradores da Codesa ou de comunidade portuária, da mão de obra que é empregada aqui no nosso porto. E aí a gente pode esclarecer, né? A questão do relacionamento da autoridade portuária com o OGMO não é objeto de estudo dentro dessa delestatização da Codesa especificamente. Ou em outros termos, assim, o que nós estamos estudando é a autoridade portuária Codesa. Não há nenhuma proposta nesse trabalho de alteração do relacionamento que hoje é estabelecido entre autoridades portuárias e OGMO. Até porque esse relacionamento ele assim funciona em virtude de imposição legal, né? A própria lei estabelece dessa forma. Então, eventuais alterações nesse tipo de relacionamento, na requisição de mão de obra via OGMO, demandaria uma alteração legislativa. Então, nós precisamos ter um projeto de lei, passar pelo crivo do Parlamento Federal, e aí finalizar todo o processo legislativo para que, eventualmente, aí só falo no campo da tese, da hipótese, né? Sem fazer nenhum juízo de valor, a gente pudesse ter alteração nesse relacionamento. Mas o que eu posso dizer aqui, sem nenhuma dúvida, é de que não há, na modelagem Codesa, tratamento relativo à autoridade portuária e requisição de mão de obra via OGMO, de maneira tal que a gente pode concluir que a delestatização da Codesa não vai impactar, não ela vai impactar nessa forma de requisição. Com relação especificamente, eu li a pergunta do Otávio, ele fala do OGMO, mas também menciona os empregados da própria Codesa, né? Aqueles que têm vínculo direto, vínculo empregatício com a Codesa. E aí nós precisamos compreender esse momento com muita cautela, né? A autoridade portuária, a Codesa, ela fez alguns desligamentos da empresa, tanto no ano passado e nesse ano também, mas esses desligamentos, Otávio e colegas painelistas, não tem nada a ver, ou pelo menos não tem necessariamente a ver com desestatização. Também vou dizer, em outras palavras, ainda que a Codesa não estivesse em vias de ser desestatizada, essas demissões também deveriam ocorrer. E por que estou dizendo isso? Porque quase que a totalidade dessas demissões ocorreram por impositivo legal. Só para citar um exemplo e dividir aqui um pouco da nossa rotina aí com o Almirante, com o Odeon, com o Mário, o Piloni já conhece, né, a nossa rotina. Eles tinham aqui trabalhadores que merecem todo o nosso respeito, porque empenharam 35, 45 anos de vida laboral aqui para a Codesa, mas que estavam ali com idade avançada, de 72, 73 anos de idade, trabalhando num silo, em altura, em ambiente confinado, com grande emissão de material particulado, por exemplo, com poeira de trigo, e o próprio silo, inclusive, em condições de manutenção muito precárias. Tanto assim, que no ano passado houve um incêndio no silo e a gente teve que desativar o silo. Olha, diante dessa situação,
uma decisão racional a ser adotada e também até, por que não dizer, com viés humanitário, é de fazer o desligamento dessas pessoas, sobretudo porque elas também já eram aposentadas em regime especial e, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal, quem é aposentado em regime especial não pode permanecer laborando em área de risco. Então, por conta de de um imperativo legal, pautado em decisão do Supremo Tribunal Federal, do TST, a gente precisaria fazer esses desligamentos. Então, eu não vou aqui pessoalizar, mas essas demissões ocorrem em grande parte, ou quase que na sua integralidade, em função de imperativos legais. Por exemplo, quem aposentou, quem é empregado público ou servidor público, como eu sou, como o Piloni como o Povia que se aposentar depois de 12 de novembro de 2019, que marco temporal é esse? A reforma da Previdência, esse necessariamente tem que se desligar do serviço público, relativas às demissões. Mas, repito, as demissões não têm necessariamente a ver com o programa de desestatização. Agora, se a gente for falar de futuro dos empregados no contexto da desestatização, bem, o que eu posso adiantar é que certamente vai haver um programa de transição para um novo modelo. E isso vai acontecer não é porque o Júlio é um filântropo ou porque ele está agindo com altruísmo, não, porque é exigência legal e é natural, é habitual que isso ocorra em qualquer processo de desestatização. Aconteceu no setor elétrico, aconteceu recentemente no setor aeroportuário, aconteceu nas teles e vai acontecer também nas desestatizações do setor portuário. Nós já recebemos aqui, por exemplo, sugestões apresentadas por grupos de empregados, sugestões que foram apresentadas, devo dizer, de maneira espontânea, querendo que fosse destinado a esse grupo o mesmo tratamento que o governo federal deu no caso dos ex-empregados da Infraero. E que tratamento foi esse? Um programa de demissão voluntária, uma estabilidade temporal por 2 anos, por exemplo, após a desestatização. É claro que todos apreensivos, e não é para menos, eu também estaria apreensivo, mas entendem que o modelo precisa mudar, até para que eles tenham perenidade no emprego deles, para que eles possam, de fato, trabalhar numa empresa que seja perene, porque com o modelo atual, certamente, a gente não tem essa perenidade. Então, não chegou esse momento ainda, né, Piloni? A gente está trabalhando nisso, já tenho conversado muito com os sindicatos, na próxima quarta-feira recebo todas as representações sindicais aqui na CODESA. Agora, tem algo que não dá para remediar, é a convicção ideológica. Essa, Tânia, já finalizando, essa a gente não consegue afastar. Então, eu não vou conseguir e não tenho nenhuma pretensão de fazê-lo, pedir para o sindicato deixar de ser sindicato, assim como o sindicato não pode pedir que o gestor deixe de ser gestor. É do jogo, é da formatação, é da compleição, e nós precisamos respeitar esses espaços institucionais. Excelente, Júlio, obrigada. Nós já chegamos os 15 minutos que o secretário disponibilizou para nós. Finalizando, passando já para a finalização, peço desculpa porque ficaram algumas perguntas sem conseguir responder por conta do prazo, do tempo que foi muito curto. Até um colega pediu que poderia estender por mais 2 horas, mas infelizmente não é possível. Finalizando, eu quero agradecer os palestrantes pela participação do nosso webinário, secretário, o Júlio, Dr. Mário, o Almirante, sintam-se à vontade para considerações finais. Bom, aqui só, então, muito rapidamente agradecer a oportunidade, dizer que me honra bastante, né, estar sempre aí ladeado de painelistas de tanta qualidade, objeto aí da minha admiração, seja no poder público, seja na iniciativa privada, seja em rápido recesso, né, doutor Mário? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui com todos e podendo tratar desse tema que é tão importante, premente, relevante mesmo para a logística do país e para o setor portuário. Então, agradeço especialmente aí a Tânia e parabenizo pela condução, nos colocando sempre à disposição, eu, em meu nome, em nome da equipe, da Secretaria e do Ministério, para todos esses debates. Uma boa tarde a todos. Eu também tenho debatido algumas vezes já com o secretário, com o Júlio, com o Mário. Eu acho extremamente gratificante. O aprendizado é muito, muito longo. Mas, o Piloni, embora você fale que tem representante da iniciativa privada, eu quero lembrar que eu fui durante 46 anos também funcionário do Estado, né? Então eu tenho muito também, como um cacuete muito forte em mim, esse
o trato do Estado, a importância do Estado, né, na gestão da atividade de toda a natureza dentro do nosso país. Né? Muito obrigado, Tânia, mais uma vez aí pelo convite. Obrigada, Almirante. Doutor Mário, Júlio, fiquem à vontade. Tânia, assim, a minha deferência me pede para falar antes e deixar a honra de encerramento aí para o doutor Mário. Então, brevemente, agradecer por vocês dividirem o tempo de vocês, a experiência de vocês, né? Almirante, meu chefe aí, Piloni, o Mário, com quem eu tive um relacionamento muito rico aí enquanto ele esteve à frente da agência reguladora. Obrigado por isso. E, Tânia, obrigado por permitir que eu possa conectar o meu atual ofício aqui na Companhia Docas com a minha origem, né? Que é a advocacia, né? Sou advogado público, né? Na minha trajetória, mas, assim, a OAB é minha casa também. Então, fico duplamente feliz. Muito obrigado. Obrigada. A comissão agradece. Doutor Mário, fique à vontade. Fantástico, Tânia. Um evento muito bom, muito bacana. Muito importante dividir aqui com esse time de craques aqui, o Piloni, Júlio, o Almirante Murilo, com você também e com quem já estive outras vezes. O evento aqui cumpriu com essa missão, com essa expectativa, né, de prestar esclarecimento, de trazer informações, de trazer o contraponto, de trazer o bom debate. E, enfim, fantástico. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos. É motivo de grande alegria e satisfação. Muito obrigado aos participantes. Um abraço e até a próxima.